Por acaso, você já se esforçou muito para concluir uma tarefa que deveria levar 90 minutos? Hoje era o dia em que eu ia botar pra quebrar. Mas depois de 8 horas de trabalho duro, você não terminou essa Vai tarefa. ficar incrível. Eu só preciso ter paciência e ficar aqui. Esse é o conceito principal. Sabia que há uma explicação neurocientífica para esse motivo? E também existe uma maneira muito simples de resolver esse problema. Por trás das maiores mentes do mundo tem uma chave que cada um deles descobriram. A mesma chave. Uma chave que revela os 4 pilares do fluxo, permitindo que qualquer pessoa alcance a produtividade que esse celular aqui tanto atrapalha sem nenhum esforço. Agora, meu nome é Daniel Penin e tudo se resume aos 4 pilares do estado de fluxo. Primeiro, bloqueadores de fluxo. Segundo, tendências de fluxo. Terceiro, gatilhos de fluxo. E, finalmente, o ciclo de fluxo. Esses são os pilares que alimentam os cérebros das pessoas mais produtivas do planeta. Mas primeiro, eu acho que você nem sabe o que é o fluxo. Pense na última vez que você se sentiu extremamente produtivo e completamente concentrado no que você estava fazendo. É um estado de consciência que torna o trabalho muito mais fácil. Você experimentou o fluxo, talvez, quando você estava andando de bicicleta, surfando uma onda, fazendo música, cantando, dançando ou trabalhando num grande projeto. Muitas das maiores realizações que os humanos já fizeram aconteceram em estado de fluxo. iPhone. Sam Altman, o CEO da OpenAI e dona do ChatGPT, estava na equipe quando eles estavam codificando o ChatGPT, que mudou o mundo, né? E ele declarou publicamente que eles conseguiram fazer algo tão grandioso porque todos eles estavam em estado de fluxo contínuo enquanto trabalhavam. The past few months, up until we've released it, has been a giant sprint to make it safer, more aligned and also more useful. Quando Einstein finalmente descobriu a teoria da relatividade, ele estava aproveitando o poder do estado de fluxo para realizar esses feitos sobre-humanos que levaram a humanidade para frente. E o fluxo não é só uma metáfora. Na verdade, existem mais de 10 mil trabalhos científicos e pesquisas sobre fluxo. E eles descobriram quais são as mudanças neurofísicas que acontecem durante o fluxo e que essas mudanças aumentam as habilidades exatas que a pesquisa mostrou serem as mais importantes para uma pessoa prosperar no século XXI, como a habilidade de aprender, a produtividade e a criatividade. A razão pela qual Einstein foi capaz de realizar essas coisas é por causa do que acontece no corpo e no cérebro quando o fluxo entra em ação. Desde a cascata neuroquímica de dopamina, norepinefrina, anandamida, serotonina e endorfinas, até as ondas cerebrais alfa e beta, e as alterações neuroanatômicas que ocorrem no cérebro que está em fluxo. E eu sei que depois de tudo isso que eu falei, parece que tudo é sonho. Só que não é. O estado de fluxo é real. Probably be with your best friend. Perhaps work, if work is what provides flow for you. Agora imagina se nós pudéssemos alcançar o estado de fluxo na hora que nós quiséssemos. Aí parece mais sonho ainda, só que só parece sonho porque a maioria de nós não dá conta de fazer isso. Só que alguns dão conta, porque eles treinaram os 4 pilares do fluxo. Em toda a história da humanidade, nenhum lugar foi mais difícil para acessar o estado de fluxo de forma consistente e confiável quanto o ambiente de trabalho moderno. E também por causa da forma que trabalhamos hoje em dia, onde tem distrações para todos os lados e o estresse crônico. O estresse que vem todos os dias é a regra. Eu tenho certeza que você conhece aquela sensação horrível de estar cheio de cafeína no corpo e cheio de culpa por atrasar o que você sabe que tinha que estar fazendo e por chegar na hora do almoço com quase nenhum trabalho terminado. E aí depois do almoço termina o dia e parece que nada foi bem feito. Se isso já aconteceu com você, você sofre com os bloqueadores de fluxo. Por exemplo, se você quiser correr uma maratona, primeiro você precisa garantir que você não tem nenhuma lesão ou problema de saúde que possa impedir você de conseguir correr. E quando nós falamos de estado de fluxo, não é diferente. As pesquisas científicas que nós temos mostram que os humanos estão evolutivamente programados para fluir. O seu cérebro e o seu corpo realmente querem colocar você num estado de fluxo quando você precisa disso. Só que o seu corpo e o corpo das pessoas não conseguem, porque a forma como nós trabalhamos no século XXI dificulta o fluxo em cada etapa dele. Pensa nisso. Quando você acorda de manhã, qual que é a primeira coisa que você faz? Bem, se você é como 80% das pessoas, você pega o celular assim que você abre os olhos e isso atrapalha a concentração e a produtividade. Esse simples ato é cheio de bloqueadores de fluxo, distrações, incertezas e falta de persistência. Ó, essa coisa aqui é a raiz
de mais de uma dúzia de problemas, obstáculos e dificuldades na produtividade. Isso aqui é como um muro. Não, maior do que um muro. Ele é como uma barragem que impede o fluxo natural de um rio de avançar. Agora, obviamente, essa coisa que tanto te atrapalha é o seu celular. Pensa comigo, qual é a ferramenta para eliminar a fonte mais comum de obstáculos de produtividade? É simples. Nós a chamamos de fluxo antes do celular. Estranho, né? Mas vem comigo que funciona. A regra de ouro é obter 2 a 3 horas de fluxo produtivo na sua tarefa de maior prioridade pela manhã, antes de você ligar o celular. Ou, idealmente, até mesmo antes de você tocar no celular. Ai, Daniel, é mais fácil falar do que fazer. É sim, mudar hábitos enraizados é complicado, especialmente quando o hábito em si está ligado a um dispositivo que é programado, feito para ser viciante. Mas depois de tentar isso, e uma vez que você experimenta uma vez o estado de fluxo e continua experimentando estados cada vez mais profundos, ficar sem o celular se torna cada vez mais atraente, eliminando 93% do seu vício. Agora eu vou falar sobre o fluxo de tendência. Suponhamos que você já passou pelo primeiro passo e já se livrou de todas as distrações, mas ainda assim não consegue entrar no fluxo. Isso acontece com muitas pessoas e isso acontece porque falta nelas uma coisa muito importante, que é a tendência do fluxo. Para entender melhor, pensa nisso como seu nível geral de preparo. A tendência do fluxo é apenas o quão natural é para você entrar em fluxo e a probabilidade de você sentir esse estado na hora que você quiser. Como correr uma maratona, tem pessoas que podem correr quando quiserem. Nossa fisiologia, nosso corpo, nossa psicologia e nosso ambiente contribuem para a propensão ao fluxo. E aí, todos eles em conjunto maximizam as chances de você acessar o estado de fluxo na hora que você quiser. A maneira mais fácil de fazer isso é acordar e começar a trabalhar 90 segundos após abrir os olhos. Pode parecer uma coisa estranha de fazer, mas na verdade não é não. Pensa bem, fazendo o seu trabalho mais importante nas primeiras 2 a 3 horas do dia, num estado de fluxo, você amplia dramaticamente a produtividade do dia inteiro e você passa um dia muito mais relaxado e muito mais confiante. E a razão neurocientífica para fazer isso é que o seu fluxo de tendência é muito mais alto quando você acorda de manhã. Acordar cedo permite que o seu cérebro acompanhe o seu ritmo natural. Isso funciona por alguns motivos, sendo um deles que as ondas cerebrais do sono, teta ou delta, são semelhantes às ondas cerebrais alfa e teta do fluxo. Nos primeiros segundos da manhã, quando você acorda, você ainda sente essas ondas. E todos nós de manhã, nos primeiros 90 segundos, entramos num mini fluxo, onde estamos livres das influências externas, tornando muito mais fácil para nós nos concentrarmos e entrarmos no fluxo diariamente. E agora, para entrar em fluxo, você também precisa de gatilhos de fluxo, né? É nessa hora que os gatilhos de fluxo entram e eles são pré-condições que nos levam instantaneamente ao estado de fluxo. Nos anos 60, o psicólogo Mihaly, o padrinho do fluxo, criou esse termo que eu falei e ele criou porque ele encontrou vários gatilhos para conseguir entrar em estado de fluxo. Depois disso, Steven Kotler e outros pesquisadores sobre fluxo descobriram ainda mais gatilhos. What we have discovered is that flow states have triggers. These are preconditions that lead to more flow. There are 20 of them in total. Enquanto Mihaly estudou o fluxo na psicologia, Kotler se destacou na pesquisa sobre o lado neurobiológico e ele é considerado o maior especialista mundial no assunto. Agora, voltando aos gatilhos. Quanto mais gatilhos você tiver em uma atividade a qualquer momento, mais rápido você vai entrar num estado de fluxo. E mais profundo será o estado. E por mais tempo você vai conseguir manter e sustentar ele. Certas atividades são naturalmente ricas em gatilhos de fluxo, como surfar, tocar música, jogar videogame. Mihaly identificou 3 gatilhos para o fluxo: ter metas claras, receber feedback rápido e equilibrar habilidades e desafios. Vamos ver um exemplo de cada uma delas em ação. Imagina que você está surfando. Você vê a onda, pega ela e a surfa. Esses são os objetivos claros que te colocam em fluxo. Em seguida, você sente o equilíbrio na prancha e a força da onda. Esse é o feedback imediato. Você então age de acordo com as informações que você está recebendo da onda. E conforme continua surfando, você pega ondas de tamanhos e de dificuldades diferentes, mantendo-se sempre engajado se você for um surfista experiente, ajustando o seu nível de habilidade para se manter em equilíbrio, colocando o desafio e a habilidade no mesmo patamar. Mas
Mas e no meu trabalho, Daniel? O segredo é usar os mesmos princípios em atividades que eles normalmente não aparecem como trabalho. Para aplicar isso facilmente, ajuste o equilíbrio entre as suas habilidades e os seus desafios, buscando tarefas que sejam cerca de 4% mais difíceis que o seu nível atual de habilidade e conhecimento. Conforme o próprio Mihaly sugeriu no livro dele, Flow, o objetivo constante é evitar o tédio e a ansiedade, encontrando o ponto ideal que leva ao estado de fluxo. E finalmente temos o ciclo de fluxo. O ciclo de fluxo raramente é discutido, mas é a razão por trás das pessoas mais produtivas do mundo conseguirem operar. O pesquisador que eu já citei, o Steven Kotler, mapeou mais diretamente para o fluxo no seu livro The Rise of Superman. O que o ciclo de fluxo nos diz é que os estados de fluxo são mais como interruptores mais escuros do que os interruptores de luz. A primeira fase é a luta. Nesse estágio, quando nós iniciamos uma tarefa, nosso corpo libera neuroquímicos como cortisol, o hormônio do estresse, e norepinefrina. Isso pode nos fazer sentir desconforto e querer evitar aquela tarefa, buscando alívio e distração. A triste verdade é que a maioria das pessoas passa a carreira inteira presa nos primeiros minutos da fase da luta, do estresse. Elas nunca persistem o suficiente para entrar em fluxo. Elas estão trabalhando estressadas para sempre. Para começar, então, é importante persistir durante a fase de luta. Isso envolve ser persistente com a tarefa em mãos, e para conseguir fazer isso, nós podemos praticar o chamado alongamento de atenção. É como pendurar-se em uma barra todos os dias. A pesquisa mostra que isso pode aumentar a sua altura quando você faz todo dia. Da mesma maneira, alongar a nossa atenção pode melhorar a nossa capacidade de foco e concentração. Por exemplo, ao ler um livro até um fim, mesmo que seja muito desconfortável e você retenha, claro, menos informação, você está desenvolvendo e treinando a sua capacidade de atenção. É como treinar um músculo intencional. Da mesma forma, ao praticar a meditação por um período mais longo, tente adicionar mais um minuto, e mais um minuto, e mais um minuto, para praticar a atenção alongada. Trate isso como um músculo que você quer fortalecer. Quanto mais repetições você conseguir fazer, mais perto vai estar de alcançar o estado de fluxo. A liberação acontece quando você enfrenta os desafios ou enfrenta as tarefas difíceis e mantém o foco e a atenção persistindo apesar das dificuldades, do estresse que a sua cabeça liberou. E se você conseguir persistir nesse processo por tempo suficiente, aí uma mágica acontece na sua cabeça. Finalmente, o seu cérebro para de resistir e libera o que você tanto quer, a dopamina. A dopamina, por sua vez, te dá motivação e foco. Eventualmente, você sai da luta e entra no estado de fluxo, onde a produtividade e o envolvimento são maximizados. Após o estado de fluxo, nós temos a fase de recuperação, no verso do fluxo. É quando nós estamos reabastecendo, terminando a extensão da neuroquímica que está envolvida no fluxo ou recuperando as nossas forças depois de gastar tanta energia. E nós estamos integrando o conhecimento e as habilidades que entraram dentro do nosso cérebro durante o fluxo. E aí, finalmente, eu te entreguei os 4 pilares de fluxo, que enfatizam produtividade extrema e hiperfoco. Ao entender e aplicar esses pilares do fluxo, você pode se tornar consistentemente produtivo e alcançar resultados incríveis. E se você quer entender como o estado de fluxo pode mudar completamente a sua vida em pouco tempo, é só você olhar para esse canal. É só você olhar para as qualidades dos vídeos quando eu comecei, é só você olhar para minha câmera, para o meu cenário, para as minhas edições, para os meus microfones. É só você olhar para a minha aparência, para as minhas roupas, para a minha comunicação. Aprender a entrar em estado de fluxo na hora que você quiser e fazer isso todos os dias para realizar os trabalhos que precisam ser feitos vão te deixar uma pessoa irreconhecível em 6 meses. Do mesmo jeito que eu fiquei irreconhecível em 6 meses. Eu fiz isso na minha vida e esse vídeo é para que você consiga fazer isso na sua. Não é a primeira vez e nem vai ser a última que eu vou falar sobre crescimento pessoal nesse canal. Tem 2 vídeos sobre crescimento pessoal aqui atrás. Um vídeo, jejum de dopamina, ele vai te ajudar a conseguir entrar em estado de fluxo e ser mais produtivo. O outro tá com 500 mil de views agora e é sobre vencer o vício da pornografia, que é o vício que mais causa problemas, danos e destruição em todos os homens do mundo. Eles estão aqui, eu espero que você aproveite pela sua atenção, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.